Será que estou errado por pensar em me divorciar da minha esposa depois que ela mudou de ideia sobre ter filhos? Meu nome é Mark e estou casado com a Linda há 9 anos. Quando olho para trás e penso no começo da nossa história, ainda me lembro da empolgação, das conversas longas sobre futuro e do quanto parecia que estávamos exatamente na mesma página. Desde o namoro, havia algo que nos unia de forma muito forte: o sonho de ter filhos. Não era uma ideia solta ou algo para talvez, quem sabe, um dia. Era um desejo real, presente, falado abertamente entre nós. Eu sempre fiz questão de deixar claro que, para mim, o caminho até a paternidade não precisava ser engessado. Se por acaso houvesse alguma dificuldade biológica, eu estava totalmente aberto a procurar tratamentos, fertilizações e até mesmo a considerar a adoção. Nunca enxerguei isso como um problema, pelo contrário. Acreditava que o importante era construir uma família junto da pessoa que eu amava. Linda, na época, compartilhava desse mesmo entusiasmo. Lembro-me de conversas em que ela falava sobre como queria ser mãe jovem, como sonhava em ensinar coisas aos filhos, levá-los para passear, cuidar de cada detalhe. Essas imagens, essas palavras, foram parte do que me fez acreditar que ela era a pessoa com quem eu realmente queria construir uma vida. Foram anos de um relacionamento sólido, com seus altos e baixos como qualquer outro, mas sempre carregando essa promessa silenciosa de que, em algum momento, ampliaríamos nossa família. Essa certeza, de certa forma, sempre foi um pilar importante do nosso casamento. No início do casamento, Linda e eu éramos muito jovens e cheios de planos. O sonho de ter filhos estava lá, firme, mas não era algo para ser realizado imediatamente. Ambos concordamos que, antes de trazer uma criança ao mundo, precisávamos de certa estabilidade, tanto financeira quanto emocional e profissional. Era uma decisão consciente. Primeiro construir uma base sólida, depois pensar em aumentar a família. Foram anos em que nossa atenção se voltou para carreiras, estudos e até para conquistas materiais. Eu estava determinado a crescer na minha área profissional, aceitar desafios e me firmar no mercado de trabalho. Isso exigia muitas horas de dedicação, viagens, noites mal dormidas e, muitas vezes, escolhas difíceis. Linda também estava trilhando o próprio caminho, investindo em cursos, tentando encontrar seu espaço e, com o tempo, conseguindo reconhecimento. Além disso, queríamos aproveitar nossa liberdade como casal. Fizemos viagens que sempre sonhamos. Conhecemos lugares que jamais imaginaríamos visitar quando ainda namorávamos. Juntamos dinheiro para comprar nossa casa, mobiliar, deixar do nosso jeito. Houve uma sensação boa de conquista, de que estávamos construindo algo sólido, etapa por etapa. E tudo isso reforçava ainda mais a ideia de que, quando decidíssemos ter filhos, estaríamos preparados de verdade para recebê-los. Durante esse período, sempre que alguém perguntava quando viriam os filhos, ríamos e respondíamos que ainda não era o momento. E de fato não era. Ambos estávamos alinhados em adiar a paternidade e maternidade para o futuro, sem nenhuma sombra de conflito nisso. Era como se o relógio ainda estivesse a nosso favor e tivéssemos tempo de sobra. Eu, particularmente, enxergava esses anos iniciais como um investimento. Estávamos garantindo que, quando chegasse o momento certo, nossos filhos teriam estabilidade, segurança e pais prontos para oferecer o melhor. Linda parecia compartilhar do mesmo pensamento. Nunca houve uma discussão ou sinal de que ela estivesse desistindo dessa ideia. Pelo contrário, vez ou outra falávamos sobre como seria quando finalmente decidíssemos dar esse passo. E isso me deixava confiante de que estávamos no caminho certo. Mas o tempo, silencioso e implacável, foi passando. Cada ano que adiávamos parecia justificável. Mais uma meta de carreira a cumprir, mais uma viagem para aproveitar, mais um investimento a ser feito. E assim, sem perceber, já estávamos juntos há quase uma década, com muito do que planejamos realizado, exceto aquele desejo inicial, que no começo era tão presente e parecia tão certo, ter filhos. Com quase uma década de casamento, comecei a sentir que já havíamos conquistado boa parte daquilo que tanto queríamos no início. Estávamos estáveis financeiramente, tínhamos uma casa confortável, carreiras em ascensão e até um ritmo de vida que nos permitia certos luxos que antes eram impensáveis. Foi aí que algo dentro de mim reacendeu. Aquele desejo antigo de ser pai, que antes estava guardado em uma prateleira do futuro, agora fazia cada vez mais sentido no presente. Lembro-me do primeiro dia em que toquei no assunto de forma mais direta. Estávamos jantando em casa, depois de uma semana especialmente tranquila, e eu disse algo como: acho que agora seria um bom momento para começarmos a pensar em filhos. Esperava ver nos olhos da Linda o mesmo brilho que ela sempre demonstrava anos atrás quando falávamos desse assunto, mas, para minha surpresa, ela apenas sorriu de maneira vaga,
como quem tenta mudar de assunto sem chamar atenção. No início não dei muita importância. Achei que talvez não fosse o momento certo da conversa, ou que ela estivesse cansada. Mas pouco a pouco fui percebendo um padrão. Todas as vezes que eu trazia o tema à tona, Linda encontrava uma maneira de desviar. Às vezes mudava o rumo da conversa para o trabalho, outras dizia que ainda havia coisas a resolver antes, que não estávamos tão prontos assim. Com o passar dos meses, isso começou a me incomodar mais. Eu tentava ser paciente, entender os receios dela, mas no fundo me sentia confuso. Aquela mulher que anos atrás falava com tanta paixão sobre ser mãe, agora parecia evitar o assunto como quem evita encarar uma verdade incômoda. Tentei ser racional e listei os motivos pelos quais acreditava que era a hora certa. Tínhamos estabilidade, tínhamos espaço em casa, tínhamos maturidade emocional. Até nossas famílias, vez ou outra, comentavam como já era o momento ideal para darmos esse passo. Mas Linda parecia criar barreiras invisíveis, como se nenhuma justificativa fosse suficiente para convencê-la. Houve vezes em que ela simplesmente desconversava e mudava de assunto para algo banal, e outras em que ela dizia frases vagas como talvez mais pra frente ou a gente precisa pensar bem. O problema é que esse mais pra frente nunca ganhava forma. Era sempre um adiamento, sempre um novo motivo para esperar. No fundo, comecei a perceber que não era apenas questão de tempo ou de circunstâncias. Era como se algo dentro dela tivesse mudado, mas ela não queria, ou não conseguia admitir. Enquanto eu sonhava cada vez mais com a ideia de ter filhos, ela parecia se afastar dessa possibilidade a cada dia. Esse desencontro começou a criar em mim uma inquietação difícil de lidar. Eu ainda amava minha esposa, ainda queria estar com ela, mas não podia ignorar que um dos maiores pilares do nosso relacionamento parecia estar se desfazendo diante dos meus olhos. Depois de meses de conversas interrompidas e silêncios desconfortáveis, eu já carregava dentro de mim a suspeita de que havia algo muito maior por trás da resistência da Linda. Mas, mesmo assim, nada me preparou para a noite em que ela finalmente decidiu colocar em palavras aquilo que vinha escondendo. Estávamos no sofá da sala em uma noite qualquer quando ela pediu para conversarmos. O tom da voz dela já denunciava que vinha algo sério. Respirei fundo, tentando me preparar. Mas no fundo, ainda esperava que fosse apenas mais uma dessas conversas de adiamento. Talvez um pedido para esperar mais 1 ou 2 anos. O que saiu da boca dela, porém, foi um golpe seco. Com a maior calma do mundo, ela me disse que havia tomado uma decisão. Não queria mais ter filhos. No primeiro instante, achei que tivesse entendido errado. Passei 9 anos ouvindo dela a mesma certeza que eu carregava. De que seríamos pais. De que construiríamos uma família. A ideia de filhos nunca foi um detalhe. Nunca foi uma opção de talvez. Era parte do nosso projeto de vida, um alicerce do nosso casamento. Senti meu corpo gelar. Minha mente correu de volta para todas aquelas conversas durante o namoro, para os planos, para os sonhos que alimentamos juntos. Lembrei-me de cada vez que ela disse que queria ser mãe, de cada vez que me fez acreditar que esse desejo era tão forte nela quanto em mim. Agora, de repente, tudo isso parecia ter se dissolvido, como se nunca tivesse existido. A forma tranquila como ela disse só aumentou meu choque. Era como se fosse algo óbvio. Uma simples mudança de opinião, quando para mim representava um terremoto capaz de abalar toda a base da nossa vida juntos. Fiquei em silêncio por alguns segundos, incapaz de organizar os pensamentos. Dentro de mim havia um turbilhão. Incredulidade, frustração, tristeza. Como assim, depois de 9 anos de casamento, ela simplesmente decide que não quer mais? Como assim? Todo o tempo em que esperei, planejando, acreditando que o momento certo chegaria, foi baseado em uma promessa que agora deixava de existir? Naquele momento, percebi que a decisão dela não era algo passageiro. Não era apenas medo ou insegurança. Era definitivo. E ao ouvir aquelas palavras, algo dentro de mim quebrou. Quando consegui finalmente recuperar a voz depois daquela bomba, a primeira pergunta que escapou da minha boca foi: por quê? O que mudou? Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava, como se até minha garganta estivesse em choque. Linda respirou fundo, como quem já tinha ensaiado aquela resposta muitas vezes. Disse que havia Refletido sobre a própria vida e que não queria abrir mão da liberdade que havia conquistado. Falou sobre a carreira dela, sobre os projetos que ainda queria realizar, sobre as viagens que sonhava em fazer. E então, concluiu que não estava disposta a parar a vida apenas para dar filhos a mim. Aquilo me atingiu como uma facada. Eu fiquei encarando-a, tentando processar. Dar filhos a mim? Repeti incrédulo. Você está falando como se fosse algo que só me diz respeito. Não seriam apenas meus filhos, Linda. Seriam nossos filhos. Ela desviou o olhar e cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Você não entende, Mark.
O peso maior sempre cai sobre a mulher. É o meu corpo que teria que mudar. É a minha rotina que seria interrompida. É a minha carreira que seria colocada em segundo plano. E eu não quero isso. Tentei manter a calma, mas a indignação já me consumia. Eu sempre deixei claro que estaria disposto a dividir tudo com você. Sempre disse que não importava se tivéssemos que adotar, ou passar por tratamentos ou o que fosse. Eu nunca quis te impor nada. Você falava com tanto entusiasmo sobre ser mãe, e agora age como se essa fosse uma obrigação absurda. Como se eu estivesse tentando te forçar a algo que não é seu também. Foi nesse momento que ela me lançou um olhar duro e disse, com todas as letras, você está sendo misógino, Mark. Só pensa no seu desejo de ser pai e não enxerga como isso afetaria minha vida. Você quer que eu sacrifique tudo pelo seu sonho. Fiquei atônito. Misógino? Essa palavra ecoou na minha cabeça como um sino. Eu, que sempre tentei ser transparente, que desde o início coloquei todas as cartas na mesa, que aceitei esperar anos para que o momento fosse certo. Agora estava sendo acusado de algo que não fazia o menor sentido. Respirei fundo, tentando conter a raiva, mas não consegui evitar que minha voz saísse mais alta. Não, Linda. Você está distorcendo as coisas. Esse não é só o meu sonho. Foi o nosso sonho desde o início. Você falava disso com brilho nos olhos. Você dizia que queria ser mãe. Eu acreditei em cada palavra. Construí a nossa vida acreditando que esse seria o nosso destino juntos. E agora você joga tudo isso no lixo e ainda me chama de misógino por questionar? Ela se manteve firme, mas percebi que estava nervosa também. Eu tinha esse sonho, Mark, mas eu mudei. E você precisa aceitar que as pessoas mudam. Mas você não mudou sozinha. E rebati já sem conseguir conter a frustração. Ao mudar isso, você mudou o que somos. Você não está só mudando uma opinião pessoal. Está mudando o destino do nosso casamento. Eu tenho o direito de questionar, porque isso nos afeta igualmente. Não é justo transformar isso em uma acusação contra mim, como se eu fosse um opressor só por querer o que nós dois sempre quisemos. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Era como se um abismo tivesse se aberto entre nós. Ela me olhava com frieza e eu sentia um peso esmagador no peito. Aquela mulher que um dia dividiu comigo sonhos e planos agora parecia uma estranha, e cada palavra trocada só aprofundava a distância entre nós. Depois daquela discussão pesada, eu decidi que o melhor a fazer era dar um tempo. Não queria prolongar a briga. Muito menos dizer algo no calor da emoção que pudesse ferir ainda mais o que já estava abalado. Então, silenciosamente, resolvi esperar. Achei que com a poeira baixando, talvez a Linda fosse refletir sobre tudo o que dissemos um ao outro. No fundo, eu nutria a esperança de que ela mesma viesse até mim para conversar, para reabrir o diálogo de uma forma mais calma. Foram dias estranhos dentro de casa. O ambiente parecia carregado, quase palpável, como se houvesse uma sombra pairando sobre nós. Falávamos apenas o essencial, como dois colegas dividindo o mesmo espaço, mas sem tocar na ferida. Eu tentava ocupar minha mente com o trabalho, com pequenas tarefas domésticas, até mesmo com leituras, mas inevitavelmente minha cabeça voltava para aquele ponto central. Será que ela iria mudar de ideia? Será que ainda havia espaço para chegarmos a um consenso amigável? No fundo, eu esperava um gesto dela. Um simples, vamos conversar de novo, Mark. Eu estava disposto a ouvir, a tentar encontrar um meio termo, talvez até rever minhas próprias expectativas. Eu só queria acreditar que, depois de 9 anos juntos, ainda havia espaço para um entendimento. Afinal, não estávamos falando de um detalhe trivial. Era o nosso futuro. Era a essência do que sempre sonhamos como casal. Mas esse gesto nunca veio. Os dias foram passando, um depois do outro, e nada aconteceu. Linda se mantinha distante, fria, quase indiferente. Não houve tentativa de aproximação, nem mesmo uma abertura para retomarmos a conversa. Era como se, para ela, a questão já estivesse encerrada, como se sua decisão fosse absoluta e não houvesse nada mais a ser discutido. Essa indiferença começou a me corroer. Não era apenas a mudança de ideia sobre os filhos, mas a forma como ela parecia não se importar com o impacto disso em mim, em nós. Eu esperava pelo menos um pouco de empatia, uma tentativa de nos encontrarmos em algum ponto, mas o silêncio dela falava mais alto do que qualquer palavra poderia. E foi nesse silêncio que a realidade começou a se impor. Eu, que aguardava uma chance de diálogo e reconciliação, comecei a perceber que talvez estivesse sozinho nessa luta. E quanto mais os dias passavam, mais a ideia de que nosso casamento podia estar chegando ao limite ganhava força dentro de mim. Depois de dias tentando processar meus sentimentos e de esperar que Linda tomasse alguma iniciativa, percebi que não podia mais adiar a conversa. Era hora de enfrentar a situação de frente. Respirei fundo e a chamei para sentar comigo, com a intenção de resolvermos as coisas de uma vez por todas, de maneira honesta e adulta.
No começo, tentei abordar o assunto com cautela, falando sobre a importância do diálogo, sobre como queria entender melhor os sentimentos dela e encontrar um caminho que funcionasse para nós dois. Mas logo ficou claro que não havia espaço para concessões. Linda se manteve firme na decisão de não ter filhos. Não era uma hesitação temporária ou um medo passageiro. Era uma convicção. Cada palavra que ela pronunciava parecia pesar mais do que a anterior, e eu sentia que estávamos diante de um ponto de não retorno. Foi a primeira vez que a realidade me atingiu com força total. Eu tinha passado quase uma década acreditando que construiríamos uma família juntos. E agora tudo isso estava sendo rejeitado de forma definitiva. O choque, a frustração e a tristeza se misturavam, tornando difícil organizar os pensamentos. Então, com a voz mais firme do que eu imaginava ser capaz de sustentar, disse pela primeira vez aquilo que até então tinha evitado, que, diante da diferença irreconciliável entre nós, talvez precisássemos considerar o divórcio. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Linda me olhou, os olhos arregalados, como se aquela possibilidade nunca tivesse cruzado a mente dela. E de certa forma era verdade. Ela parecia incapaz de imaginar que eu pudesse chegar a esse ponto. Para mim, no entanto, era uma questão de sobrevivência emocional e de coerência com meus próprios desejos de vida. Não foi fácil pronunciar aquela palavra, divórcio. Cada sílaba parecia um pedaço do que construímos juntos sendo cortado. E ainda assim senti um estranho alívio. Pela primeira vez, eu havia colocado meus sentimentos sobre a mesa de forma clara, sem me esconder ou esperar que milagres acontecessem. Quando mencionei a possibilidade do divórcio, a reação da Linda foi explosiva. Ela parecia completamente em choque, como se não conseguisse compreender que, após 9 anos de casamento, eu pudesse colocar tudo em risco por causa de uma diferença de opinião. A incredulidade dela rapidamente se transformou em raiva. Ela começou a me atacar verbalmente, lançando acusações que nunca imaginei ouvir da mulher, com quem compartilhei tantos sonhos. Disse que eu não a amava, que nosso casamento havia sido sustentado apenas pela expectativa de que ela me desse filhos. Para ela, eu só teria permanecido ao lado dela por interesse próprio, e agora, diante da negativa, tudo que eu representava se tornara descartável. Cada palavra que saía da boca dela doía como lâminas afiadas. A sensação de injustiça me consumiu de imediato. Eu tentei interrompê-la, tentando explicar que nunca foi sobre tratá-la como um meio para um fim, mas que nosso projeto de vida simplesmente havia se tornado incompatível. Mas ela continuou, cada frase mais pesada que a anterior, jogando em cima de mim a culpa por algo que eu acreditava ser uma decisão mútua desde o início. O choque e a raiva dela me fizeram reagir de forma igualmente intensa. Eu tentei defender minhas intenções. Disse que sempre deixei claro que estávamos juntos nesse projeto, que sempre respeitei e quis compartilhar todos os caminhos, mas que agora não podia ignorar a realidade, que amar alguém também significava reconhecer quando os caminhos de ambos não mais convergiam. As palavras começaram a se atropelar. Eu a acusava de mudar de ideia sem considerar o impacto sobre mim, de transformar um sonho compartilhado em algo unilateral, enquanto ela me acusava de egoísmo e frieza. Cada argumento parecia apenas inflamar a discussão. As vozes se elevaram, a raiva e a frustração tomaram conta, e por alguns minutos, a casa inteira parecia vibrar com a tensão. No meio da briga, senti algo doloroso. A sensação de que, apesar de toda a intensidade do amor que ainda existia, nossa conexão profunda havia se rompido. Nossos valores e desejos haviam tomado rumos incompatíveis, e cada palavra trocada apenas reafirmava essa distância. E ainda assim, mesmo no calor da discussão, algo dentro de mim se manteve firme. Eu precisava ser honesto comigo mesmo. Precisava reconhecer que permanecer em um casamento em que meus sonhos mais profundos eram rejeitados não era amor, mas um esforço para agradar alguém que, naquele momento, não estava mais no mesmo caminho que eu. Depois daquela briga intensa, senti que precisava me afastar. Permanecer em casa significaria apenas prolongar o conflito e deixar que a tensão corroesse ainda mais qualquer possibilidade de diálogo saudável. Arrumei minhas coisas e saí, precisando de espaço para pensar e organizar meus sentimentos. Decidi que era hora de dar um passo concreto, dar entrada nos papéis do divórcio. Queria que tudo acontecesse de forma civilizada, sem brigas desnecessárias, sem expor nossas vidas pessoais de maneira cruel. Minha intenção era encerrar esse capítulo com dignidade, preservando o que ainda fosse possível do respeito entre nós, mesmo que o amor tivesse se perdido no caminho. Mas logo percebi que não teria controle sobre como a história seria contada. Não demorou para que chegassem, até mim relatos de familiares e amigos sobre o que Linda estava dizendo.
Segundo eles, eu teria chegado do nada, como se tivesse dado um ultimato, exigindo filhos de forma repentina e inesperada. Era como se, em sua versão, toda a responsabilidade pelo rompimento fosse minha, como se eu tivesse sido o autor de uma mudança drástica de rumo, que ela nunca havia previsto. Na realidade, éramos cúmplices de um projeto de vida compartilhado. Durante 9 anos, planejamos juntos o desejo de sermos pais. Conversamos sobre a possibilidade de tratamentos, fertilizações e até adoção. A diferença é que, com o tempo, ela mudou de ideia, enquanto eu mantive firme o sonho que sempre tivemos. Mas naquela versão distorcida que circulava, parecia que a mudança de planos tivesse partido de mim, e que ela era a vítima de uma decisão unilateral que jamais existiu. Essa sensação de injustiça me consumiu. Era frustrante ver anos de diálogo, de planejamento e de entendimento mútuo sendo reduzidos a uma narrativa em que eu era o vilão. Cada relato que chegava era como uma facada silenciosa, não apenas porque deturpava a realidade, mas porque também corroía a imagem que eu tinha de mim mesmo como marido. Eu não queria esse conflito, não queria brigar, mas a percepção que outros tinham de mim começava a pesar de uma maneira que eu não esperava. E enquanto organizava meus papéis, enquanto me preparava para formalizar a separação, percebi que mesmo desejando paz e diálogo, não tinha como controlar a história que ela contava aos outros. Era um lembrete doloroso de que, às vezes, mesmo as decisões mais ponderadas e honestas podem ser interpretadas de forma completamente diferente por quem escolheu seguir outro caminho. Atualização. Semanas se passaram desde que saí de casa e o peso da decisão ainda pairava sobre mim. Finalmente chegou o momento de assinar os papéis do divórcio. Sentado diante do cartório com a caneta na mão, senti uma mistura de alívio e tristeza. Era o fim formal de um capítulo de quase uma década, de sonhos compartilhados que, de repente, se mostraram incompatíveis. Nos dias seguintes, Linda fez algumas tentativas de reatar o relacionamento. Mandava mensagens, tentava conversas casuais, falava sobre saudade e sobre como éramos bons juntos. Havia uma insistência quase desesperada, como se quisesse recuperar algo que ela mesma havia decidido abandonar. E então, em um momento surpreendente, ela me disse algo que me deixou pasmo. Estava disposta a ceder. Concordou que poderia tentar novamente, que poderia, de certa forma, fazer um sacrifício e dar os filhos que eu sempre quis. Por um instante, senti um misto de confusão e alívio. Mas logo veio a clareza. Aquilo não podia ser a base de um relacionamento saudável. Eu respirei fundo e disse com firmeza que não queria que nada fosse um sacrifício para ela, muito menos que os filhos fossem apenas meus, como se sua vontade não importasse. Naquele instante percebi que o que eu merecia ia muito além de ceder ou insistir. Eu merecia estar com alguém que compartilhasse meus sonhos, alguém que tivesse a mesma visão de vida que eu tinha, alguém com quem os projetos fossem genuinamente comuns e não fruto de concessões forçadas. Aqueles sonhos que, até poucos meses atrás, eram nossos, agora não mais se alinhavam, e eu não podia construir uma família, ou continuar um casamento à custa do desejo de outra pessoa. Foi uma decisão dolorosa, mas cristalina. Não era sobre orgulho ou teimosia. Era sobre coerência com aquilo que sempre valorizei, sobre respeito mútuo, sobre reconhecer que, mesmo amando alguém, nem sempre os caminhos podem seguir juntos. Agora, alguns meses após o divórcio, sento-me sozinho no meu apartamento, tentando organizar minha vida novamente. É difícil. Recomeçar não é apenas uma questão de mudar de endereço ou de rotina. É reconstruir sonhos, ajustar expectativas e encarar a solidão que se instala de forma inesperada. Penso na possibilidade de encontrar outra pessoa, alguém que compartilhe dos meus sonhos, que esteja alinhada comigo em projetos de vida, que queira caminhar lado a lado na mesma direção. Mas ao mesmo tempo há um medo profundo, começar do zero, abrir meu coração novamente, confiar em alguém após ter vivido anos de esperança e frustração. Recordo cada momento do casamento com Linda, os planos, as risadas, a cumplicidade que um dia existiu, e me pergunto se fiz o certo. Será que fui egoísta por insistir em seguir meus próprios sonhos? Será que poderia ter cedido? Mantido a família unida e tentado reconstruir algo com ela, mesmo que isso significasse abrir mão de parte do que sempre quis? O silêncio do apartamento parece amplificar essas dúvidas. Cada lembrança, cada conversa, cada sonho compartilhado agora pesa como uma sombra. E eu me vejo diante de uma pergunta que ainda não consigo responder com certeza. Será que sou o babaca da história? Por largar minha esposa, simplesmente porque ela não quis ter filhos? Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou desse relato, não esqueça de seguir o Guardião do Reddit para histórias como essas todos os dias.